Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo, falando aí sobre diversas questões aí que precisam, né, serem faladas, serem debatidas e já preparar aí o terreno para as discussões eleitoral, né, que vai ser o que vai rodear aí as nossas vai ser rodear aí as nossas discussões e as discussões da política nacional. E eu tô aqui com o Salvador, ele que é presidente do PT aí de Caçapava, né, seu Taubaté. Taubaté, Taubaté. ó, eu ato falha aí, peço desculpa. Né, e vamos conversar aí com ele o que o PT pretende aí fazer, né, na região de Taubaté. Então, antes da gente começar, por favor, Salvador, pode se apresentar. Muito obrigado, Guilherme. Uma alegria estar falando com você pelo Mesa de Debates aí. Como você disse, né, meu nome é Salvador Courier, eu sou presidente do PT aqui de Taubaté. Eu já fui prefeito de Taubaté entre 1989 e 1992. Já fui deputado estadual por 2 legislaturas, né? E tenho uma experiência pública que me orgulha. E hoje, na condição de presidente do PT, que é um partido que, por conta de como a legislação eleitoral se organizou no Brasil nos últimos anos, pela primeira vez vai disputar uma eleição municipal organizado em uma federação composta pelo PV, o Partido Verde, e o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que a lei hoje ela determina que seja desse modo. Aqui em Taubaté, nem todas as cidades do Brasil, os 3 partidos estão organizados em todos os municípios do Brasil. Tem municípios que nenhum dos 3 estão organizados, tem municípios que tem 1 ou 2 organizados. Aqui em Taubaté, felizmente, o PT, o PV e o PCdoB estão organizados. Então, nós estamos discutindo, já desde o ano passado, todo um debate, não só em torno das questões, digamos assim, práticas, né, organizacionais, estruturais de uma campanha, que é a formação de uma chapa de vereadores, a organização para a gente poder discutir propostas, programas de governo, a identificação e a escolha daquele que será o nosso candidato a prefeito ou a nossa candidata a prefeita, né? E já desde o ano passado, nós estamos promovendo uma série de conversas, de discussões com outros partidos, outras lideranças que são do nosso campo, né, do campo democrático, né, e com o objetivo de a gente tentar construir uma frente ampliada que vá para além da federação e para que nós possamos fazer esse projeto. As conversas caminham muito bem no âmbito da federação. Tivemos uma série de conversas que foram extremamente positivas, né, no sentido de ampliar esse debate, como disse, para outros partidos e outras lideranças, para além dos 3 partidos da federação, mas temos uma série de problemas aqui na nossa cidade. Taubaté é uma cidade de perfil bastante conservador. Taubaté foi, na eleição de 1900 rapaz, cabeça está aqui, de 2022, 2018, né? 2018, quando o presidente nominável foi eleito, ele teve em Taubaté a 8ª maior votação do país. Né? Então, realmente, isso mostra as características conservadoras, né, do perfil da nossa cidade. Na eleição passada, em 2022, quando o presidente Lula ganha a eleição, vence a eleição, já na conformação dessa federação e aliado com outros partidos, a exemplo do PSB, que indicou e elegeu o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, nós já tivemos, digamos assim, uma melhoria percentual
dos votos na cidade, mas ainda assim a nossa cidade votou majoritariamente no candidato que foi derrotado, não é? Com um esforço nosso, com o esforço de todos os democratas, de todos os progressistas do Brasil, e aqui da nossa cidade também, embora tenhamos perdido aqui, mas ganhamos nacionalmente. E agora, para a eleição desse ano, 2024, é isso. Estamos aqui formando, temos uma gama, né, uma quantidade, um elenco de pré-candidatos e pré-candidatas que vão disputar o voto dos conservadores, e estamos tentando construir uma candidatura alternativa no campo progressista, no campo democrático. O cenário, em princípio, é esse. Estamos conversando e eu estou à sua disposição para não ficar só eu falando aqui, para ir respondendo perguntas e a gente ir avançando na conversa. Sim, Salvador, e primeiramente, qual que é a pretensão, né, do PT nessas eleições de Taubaté, né? Qual que é o objetivo eleitoral do Partido dos Trabalhadores? O PT tem discutido muito isso internamente, né? O objetivo nosso é ter candidatura própria, num primeiro momento, né? Obviamente que a candidatura própria hoje, por força da circunstância, da relação institucional que nós temos, né, até por obrigação, como disse, de discutir com os dois partidos, PV e PCdoB, ela não é necessariamente uma candidatura do PT, o PT quer ter candidato ou candidata, desejamos que o candidato ou a candidata pela federação seja do Partido dos Trabalhadores, seja do PT, porém, como nós temos a federação e como nós estamos tentando ampliar essa conversa, obviamente que nós podemos ter um cenário mais adiante, diria que até num tempo relativamente curto daqui por diante, para a gente poder concluir, né, esse projeto e anunciar para a população, para poder, né, de fato, ter a escolha, né, a identificação, né, o anúncio daquele que será o nosso candidato ou a nossa candidata a prefeito. O desejo é que seja do PT. Eu digo num tempo relativamente curto, porque nós já iniciamos o mês de março, e praticamente o mês de março é o último mês em que a gente tem possibilidade de fazer essa discussão e para a formação, né, para a escolha do candidato, para a formação de chapa, porque, muito embora nós ainda tenhamos tempo de fazer esses debates internos no partido, inclusive por conta de como é o calendário eleitoral no que diz respeito às convenções internas e tudo mais, mas isso partindo do princípio que todas aquelas ou todos aqueles que forem candidatos já estarão filiados até 6 meses antes das eleições, como as eleições serão em 6 de outubro, então o prazo nosso é 6 de abril. Por uma margem de segurança, ninguém trabalha com 6 de abril, né? Todo mundo trabalha com dia 5 de abril, né? Ou alguns dias antes. Então, nós estamos praticamente em março. Até o final do mês, nós vamos anunciar. Esse é o desejo. Num primeiro momento, a candidatura que nós apresentamos pela federação e pelo Partido dos Trabalhadores dentro da federação é a minha, é o meu nome, né? Eu deverei, então, em princípio, ser candidato a prefeito pela federação, né, pelo Partido dos Trabalhadores, mas estamos caminhando nessas conversas até o final do mês para que a gente possa construir o projeto e anunciar para a população. Certo, Salvador. Salvador, sobre os debates das eleições, né? Essa, pelo que me parece, vai ser uma eleição muito pautada pela discussão nacional, né? Que de um lado é bastante interessante que seja assim, né? Como que está sendo aí a preparação para enfrentar, né, o debate político que vai, né, acontecer aí nas eleições? O Guilherme, é muito boa essa sua pergunta, né, essa sua questão. E o fato é, nós estamos fazendo, né, nos organizando, não apenas nós aqui, o PT ou a Federação em Taubaté, mas o Brasil todo, para poder participar de uma eleição que é municipal, né? E, obviamente, por ser uma eleição municipal, os temas que nós devemos tratar como prioridade são os temas que são afetos à competência do município, aquilo que o prefeito pode e deve fazer, aquilo que o prefeito e os vereadores devem fazer, né, devem defender, as políticas que nós devemos defender, que são de competência do âmbito municipal. Como nós estamos vivendo nos últimos anos um processo, né, de tensionamento do debate político, ideológico, enfim,
e nós não vemos muita perspectiva de que esse debate seja atenuado nas próximas eleições. Obviamente que a gente imagina que temas importantes que são de competência nacional serão debatidos no âmbito do município. Nós vamos insistir muito em construir um programa de governo, uma plataforma de trabalho, propostas de trabalho para os nossos candidatos e as nossas candidatas à Câmara Municipal, mas para o nosso ou a nossa candidata a prefeita, né, para a gente poder discutir aquilo que é efetivamente de competência municipal. O que nós vamos fazer para poder melhorar os bairros, melhorar a educação, melhorar a saúde, resolver os problemas de enchente, resolver os problemas de limpeza da cidade, resolver o problema de vagas nas creches, nas escolas, resolver o problema de combater as filas, acabar com as filas de esperas para consultas médicas, para atendimento médico, para cirurgias, para remédios, enfim, né, no campo da cultura, do esporte. Nós vamos procurar focar, né? Agora, obviamente que a gente não vai fugir do debate dos temas nacionais, e especialmente nós que estamos vivendo nesse momento, pelo tensionamento do debate, né, nacional, e temos um governo que nós confiamos, acreditamos e vivemos uma satisfação nesse momento, por conta do êxito do governo do presidente Lula, nós vamos fazer esse debate também no sentido de poder defender o governo federal, defender as políticas do presidente Lula, até com vistas já àquilo que nós vamos enfrentar daqui por diante, porque você sabe como funciona. Acabou a eleição de outubro aqui nesse ano, no dia seguinte a gente já está discutindo as eleições de 2026. E nós temos como prioridade, isso é de extrema importância para a gente, todas as conversas que nós temos feito são nesse sentido, de a gente não aceitar discutir, não aceitar conversar com qualquer que seja pessoa, liderança ou partido que sinalize com a possibilidade de apoiar algum candidato ou alguma candidata que represente o retorno do fascismo ao Brasil em 2026. Isso não dá para aceitar. Nós precisamos garantir que nós tenhamos pessoas que tenham um compromisso com a consolidação do projeto democrático e com a continuidade do governo do presidente Lula, quer seja o presidente Lula candidato, quer seja outro candidato ou outra candidata que venha a ser escolhido pelos partidos da base de apoio do presidente Lula e que conte com o apoio do presidente Lula. Nós desejamos, queremos, acreditamos, confiamos nisso, temos fé nisso, que o presidente Lula terá saúde, terá disposição, terá um bom resultado do seu governo até lá, para que ele próprio possa ser candidato à reeleição. A linha é essa. Vamos procurar concentrar o debate na eleição municipal, nas questões de competência municipal, mas não vamos fugir do debate de fazer a defesa do governo do presidente Lula e de fazer o combate ao fascismo e a defesa da consolidação da democracia no nosso país. Eu achei muito interessante essa sua fala, né? Que acho que abre espaço aí para umas 3 perguntas, né? Que eu vou fazer em seguida, né? E uma pergunta é uma, digamos assim, uma provocação no bom sentido do termo, né? Você coloca aí, né, Salvador, que, né, acabou as eleições, né, desse ano, já tem toda uma preparação para as eleições de 2026. Eu vou falar uma opinião minha, né? Eu particularmente acho isso bastante problemático, né? E eu vou explicar por quê, né? Porque eu acredito que a esquerda tem que se pautar mais nas ruas, mais na mobilização social do que na mobilização eleitoral. Você acha que a esquerda está, né, muito entrando dentro do jogo da ordem, né, com essa dinâmica, né, pensar, acabou uma eleição e já pensa na outra? O Guilherme, eu acho que nós não temos divergência, não, né? Nós também pensamos desse modo. Mas o fato é que a gente vem enfrentando no mundo todo, isso não é só no Brasil, a gente vem enfrentando no mundo todo um questionamento, digamos assim, do status quo, do modelo, né, das discussões que nós temos feito no mundo, do modelo representativo, né, da democracia representativa, quer seja social-democrata, quer seja socialista, enfim, a gente vem vivendo, até porque o que a gente percebe é o seguinte: o governo, qualquer que seja a sua orientação ideológica, ou de direita ou de esquerda,
Nenhum governo, em nenhum lugar do mundo, em nenhum momento conseguiu resolver todos os problemas da população. Nenhum lugar, em nenhum momento, quer seja de esquerda, quer seja de direita. Nós que somos de esquerda, que temos uma responsabilidade na discussão das questões políticas, discutimos do ponto de vista ideológico, discutimos do viés partidário, sobre, né, no sentido de poder construir projetos de interesse público, de interesse coletivo, e não construir propostas eleitorais que girem em torno do interesse material e mesquinho, e equivocado, e colonizador, né? Que tem levado a nossa população do mundo todo a momentos a viver momentos de extrema dificuldade, com processo de concentração de riqueza no mundo, apesar das dificuldades que o mundo viveu, com pandemia e tudo mais. E a gente viu, inclusive, que os ricos não deixaram de aumentar a sua riqueza, ao contrário, aumentaram significativamente a sua riqueza, a concentração de riqueza, ao mesmo tempo em que a pobreza aumentou. Então, essas discussões, embora na organização do debate, da estruturação de uma campanha eleitoral, no plano do município, no Brasil, pelas características que a gente tem, seja difícil fazer essa discussão, mas o fato é que esses temas são centrais para a gente não deixa de fazer essa discussão. A gente pauta toda a discussão com vistas às eleições, mas sempre tendo como base esses pilares, né? Então, o que acontece? A direita tem um discurso fácil, que a direita tem um discurso de criminalização da política, de dizer que político nenhum presta, especialmente por conta dos usos que a tecnologia, do uso das tecnologias que hoje estão disponíveis, redes sociais, internet e tal, pautam a sua conduta, o seu comportamento pela construção de mentiras, de falas falsas, sem nenhum tipo de compromisso com a verdade, sem nenhum compromisso com aquilo que seja honesto, simplesmente para poder criminalizar a política e para que eles possam alçar ao poder, né, como tem acontecido no mundo, como aconteceu aqui em 2018, como aconteceu ainda em muitos estados, aqui mesmo no estado de São Paulo, na eleição de governadores, né, com a eleição desse governador que além de ser fascista, né, além de ser um governador truculento, violento, estamos vendo aí as suas posições em relação às políticas de segurança, de colocar pessoas que têm mentes doentias, a exemplo da mente da tal da ex-ministra da Goiabeira, a tal da Damares, que fala as falas malucas, assim, absurdas, né, perversas que ela fala. A gente pega agora o secretário da Educação, que faz a fala dele com a deputada Andréa Werner, do PSB, quando ela vai discutir com ele a possibilidade de regulamentar o acesso de pessoas, né, que dão assistência, os acompanhantes das pessoas portadoras de TEA, né, de autismo, e o cara fala, né, dos riscos que existe de uma atendente, um acompanhante, de cometer algum crime de violência sexual na escola. Eu falei, cara, esse pessoal é louco, esse pessoal é doente. E se não bastasse isso, pessoas que falam que são honestos, que combatem a corrupção, mas que o tempo inteiro praticam a corrupção. Vamos falar objetivamente do que aconteceu com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, que foi presa, que foi caçada, né, fizeram todo o esforço, inclusive usando de tecnologias, de procedimentos irregulares, de espionagem, de todo tipo de uso de tecnologia para poder tentar conseguir provar algum tipo de irregularidade do PT, do presidente, da presidenta. Não conseguiram provar uma vírgula. Ao mesmo tempo, os caras têm 150 imóveis que foram comprados com dinheiro vivo, paga pastor das igrejas ligados a eles com barrinha de ouro, rouba joia, rouba peças de obras de arte que são do governo brasileiro, e o pessoal relativiza, faz de conta que isso não existe, que eles continuam sendo honestos, a ponto de ontem, exatamente, no dia de ontem, quinta-feira, a gente ter um leilão para a implantação do trem intercidades aqui no estado de São Paulo, o trem que vai ligar São Paulo a Campinas, inclusive com financiamento do governo federal, falando, mas o governo persegue porque não é do partido dele. Essa é a prova de que não é verdade. O governo federal está pondo quase 7 bilhões de reais para poder financiar o trem intercidades. O governador, que inclusive hoje vai com uma cara de pau danado falar do leilão bem sucedido, que teve apenas um participante ontem,
com quem ele se reuniu no dia anterior, para poder combinar o jogo. Então, tem aí todo um processo. Fala, cara, os caras são desonestos, corruptos, né? São doidos, varridos, né? Então, a gente precisa, de certo modo, né, ser, digamos assim, objetivos e até pragmáticos na construção dos nossos projetos eleitorais e, infelizmente, a construção da política passa pelos processos eleitorais, para a gente poder não perder de vista essas questões que nós consideramos basilares, mas construir projetos que sejam concretos com vistas a vencer as eleições, para que a gente garanta a derrota do fascismo e a garantia da continuidade dos projetos democráticos. Porque se não fosse desse modo, a gente não estaria nem conversando aqui, que é uma coisa que me passa pela cabeça desses doidos irem para a Avenida Paulista para poder fazer, mas eles foram defender a tal da ditadura, como é que chama lá, que eles defendiam há 2 anos atrás, a intervenção democrática. Então, se tivesse golpe, se tivesse intervenção democrática na linguagem deles, o que não existe, isso é até bizarro, nós não estaríamos aqui nem discutindo isso hoje. Então, embora tenha toda essa sua preocupação em que a gente não deva priorizar, né, digamos assim, para o avanço da construção das políticas de interesse da sociedade no mundo todo e nos nossos municípios, nesse instante, seria importante que a gente discutisse isso o tempo todo, 24 horas por dia, a vida toda, independentemente de eleição, com o que eu concordo integralmente com você, mas o fato é que a gente precisa passar pelas eleições. A gente precisa enfrentar as eleições. Então, nós não podemos dizer, não, nós não vamos pensar nisso porque o projeto é assim. Não vai acontecer. Nós não vamos conseguir. Por mais que eu desejo, por mais que eu sonhe, por mais que eu imagine que a gente possa construir uma sociedade nova pela revolução, a conjuntura política universal, mundial, especialmente pelas características do nosso país, dificulta que a gente faça as transformações pelo método, digamos, da revolução. É um processo de construção, é um processo de avanços, é um processo de reformas. Por mais, mas isso vai demorar demais, vai fazer pacto com a burguesia, vai fazer não sei o quê. Por mais que a gente divirja, por mais que a gente tenha dificuldades, mas o fato é que, concretamente, nós precisamos participar do processo eleitoral e a gente não pode deixar de discutir na eleição as coisas do jeito que a gente discute. Então, obviamente que uns trabalhando com base nenhum bom senso, com base em mentiras, sem nenhum compromisso com o cidadão, sem nenhum compromisso com a sociedade, outros comprometidos com a sociedade, como eu considero que somos nós, do nosso campo democrático, progressista, de esquerda, e é isso. Então eu concordo com você que a gente precisa estar na rua, precisa estar na base, a vida inteira, não só no período eleitoral, mas a gente não pode deixar de fazer o debate eleitoral por conta disso. Certo, Salvador. E vamos aí para a próxima pergunta, né? Você citou aí, né, inúmeras vezes o Tarcísio, né, que, né, esteve, né, no ato pró-Bolsonaro, né, ou ato em defesa, né, do crime, né, do Bolsonaro, né, nesse último domingo. Mas eu vejo também, né, aí é outra pergunta mais polêmica, eu vejo que o Lula, né, tem tido aí várias sinalizações, né, com o governo do estado de São Paulo. Inclusive, né, estiveram em atividade juntos também, né, você cita esse negócio, né, do leilão, né, e o Lula, né, vem dando aí alguns acenos aí para alguns setores da extrema-direita, como o Múcio, né, que até um tempo atrás era bolsonarista. Você não vê isso como um problema? Não rompe um pouco essa lógica que você falou, né, em relação às alianças? Não creio e não concordo com você, Guilherme, nisso, né? Tem algumas questões, vamos falar objetivamente, a questão do Lula com o Tarcísio. O Lula teve com o Tarcísio, está emprestando dinheiro para o Estado de São Paulo, foi lá no Guarujá, quando foi lá anunciar a implantação do túnel Santos-Guarujá, e inclusive disse para ele, falou, olha, assim, nós estamos aqui, não é para poder fazer carinho, fazer aceno para o Tarcísio, nós estamos aqui cumprindo uma obrigação de sermos governo federal hoje e estamos pensando no desenvolvimento do Estado de São Paulo. Nós não estamos financiando o Tarcísio. Nós não podemos, porque o Tarcísio é a oposição, a gente negar aquilo que é papel do governo federal de fazer para poder estimular o desenvolvimento do Estado de São Paulo, porque se a gente nega pela presença do Tarcísio,
pelo fato de ser o Tarcísio, nós estamos negando o desenvolvimento de São Paulo. Nós não podemos aceitar isso de hipótese alguma. Então, admitamos que nós elejamos alguém da extrema esquerda, revolucionário, presidente da República, que a gente faça a revolução. Ele não vai conversar com os representantes da sociedade, no contexto da democracia representativa, com alguém que represente a direita, ele vai negar ajuda. A ajuda não estou falando de peninha, de dozinho, de amizadezinha, estou falando de responsabilidade institucional, de atuar no sentido de poder apoiar quem quer que seja na direção de promover o desenvolvimento e o bem-estar da população. É nessa perspectiva que o Lula está trabalhando, está olhando. Quer seja com o Tarcísio, quer seja com o Múcio não é na direção do investimento propriamente dito, porque a tarefa dele é outra, né? Mas, de qualquer modo, no sentido de poder construir as condições para que a gente possa digamos assim, reunir, e reunir não significa fazer combinadinho, fazer acordo, fazer a pizza na linguagem pejorativa de que tudo acabe em pizza entre quem quer que seja, honesto, desonesto, direita, esquerda e tal, para poder fazer acordo em prejuízo da população. Não, é no sentido de poder garantir as condições para que a gente possa promover o desenvolvimento, que a gente possa reduzir as dificuldades da sociedade, reduzir as diferenças sociais, reduzir as desigualdades e caminhar, ainda que eu desejasse que a gente pudesse fazer uma ruptura, né, que você desejasse fazer uma ruptura e tal, mas não é assim que as coisas acontecem. Objetivamente, efetivamente, não é assim que acontece. Né? Eu também sonho com isso, vejo isso, mas eu tenho experiência, né, 40 anos de vida pública, já fui prefeito, já ocupei vários cargos, já fui deputado, eu sei que o diálogo é necessário. Né? Então, você não consegue dialogar com quem vai para o extremo, quem não respeita, quem quer efetivamente, quem demonstra, né, objetivos com os quais nós não podemos aceitar compactuação em hipótese alguma. Mas naquilo que sejam projetos que visam, de alguma maneira, promover desenvolvimento, nós não podemos negar ajuda. Então, é essa perspectiva que o presidente Lula trabalha, atua, e o presidente Lula não perde de vista, as suas posições políticas, ideológicas, tanto que ele disse para o Tarcísio, lá no Guarujá, nós estamos emprestando dinheiro para São Paulo, nós vamos ajudar o Estado de São Paulo, toda a ajuda que você, enquanto governador, precisar do governo federal para poder ajudar no desenvolvimento de São Paulo, nós vamos fazer, mas nós vamos disputar a eleição com você. Certo. Então, vou falar em cima desses projetos aí que você coloca, né, o Salvador, né? Pegando aí o último, né, que é o projeto de ligação, né, do trem, metrô, né, acho que trem que vai, né, de São Paulo, Campinas, vice-versa. O que acontece, ô Salvador? Como você falou bem, foi um leilão, né, e muito provavelmente essa linha vai ser entregue, né, para uma iniciativa privada poder fazer, né, não seria pública, né, porque toda a polícia... É privado. Sim, é privado. Sim. A grande questão é o seguinte, e como que fica a nossa bandeira, né, enquanto esquerda, né, de se colocar, né, contra a privatização, né, porque a gente pelo menos eu sou contra, né, esse projeto privatista que tá colocado aí, né, que precisa ser debatido e combatido aí pela população de modo geral, né? Como que fica isso? O Guilherme, o presidente Lula, logo que ele assumiu, agora, o presidente Lula fazendo uma análise jurídica, legal, como as leis avançaram, como a legislação avançou, como os contratos avançaram, até para ele poder mostrar para o mundo que as pessoas que desejam investir no país podem confiar que o Brasil não fará ruptura de contratos jurídicos, né, contratos administrativos, no sentido... O presidente Lula está mostrando para o mundo que naquilo que ele pode reverter o processo de privatização, ele vai reverter. Ele interrompeu uma série de privatizações que era possível interromper,
e está, ao contrário de caminhar na direção da privatização, é fortalecendo a empresa enquanto empresa pública, porque é assim que ele entende, é assim que eu entendo e é assim que você entende. No caso nosso, mais concreto, mais recente, aqui no estado de São Paulo, de privatização da Sabesp, nós somos radicalmente contra a privatização da Sabesp. Nós promovemos uma dúzia, além do debate político, que nós somos atropelados, porque o governador tem maioria na Assembleia Legislativa, mas nós somos no Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, Ministério Público, Poder Judiciário, para poder tentar impedir a privatização da Sabesp e continuamos na luta política diuturnamente até o último segundo para a gente trabalhar contra a privatização da Sabesp, até porque a gente não acreditamos na privatização e temos informações, temos, digamos assim, exemplos concretos pelo mundo todo de que a privatização do serviço de saneamento deu errado, foi errado. Nós temos mais de 300 exemplos no mundo, inclusive aqui no Brasil, de serviços de saneamento básico que foram privatizados, que hoje, e as empresas foram lá, ganharam o dinheiro que tinha que ganhar e tal, e hoje que eles não conseguem dar conta, estão devolvendo para o poder público. No caso do transporte, da mobilidade, nós temos nos manifestado, nós temos lutado, nós temos reagido, vamos na justiça, vamos reagir na lei, contra a privatização de todos os serviços de mobilidade. Você falou do metrô, você falou das linhas de trem, como é o caso do trem intercidades, que embora nós entendamos que não haja problemas em que o governo faça uma parceria público-privada para poder tentar atrair recurso privado para fazer os investimentos, para poder fazer o trem que liga São Paulo a Campinas, passando por Jundiaí, mas nós entendemos que a linha 7 Rubi da CPTM, que é que liga a capital São Paulo a Jundiaí, não deve ser privatizada, não deve fazer parte do pacote, e nós estamos lutando contra isso. O fato é, né, que nós lutamos contra isso, mas, infelizmente, nós não somos maioria, nós somos minoria. E nós perdemos o debate no Poder Legislativo, no âmbito da Assembleia Legislativa, no caso, né? E as ações que nós fizemos no campo jurídico, no campo judicial, elas não são, digamos, efetivas, elas não são eficazes, infelizmente. Nós perdemos nas ações que nós fizemos na justiça. Mas nós temos uma visão clara. Se nós tivéssemos a oportunidade de estarmos no governo hoje, a gente já tinha dado publicidade à decisão do governo de que a gente não iria mais privatizar a linha do sistema ferroviário, que a gente não privatizaria a Sabesp, né? Mas quem ganhou a eleição foi a direita, né? E além de desmontar o serviço público, que é pior, não é só na área de saneamento ou na área de mobilidade, estão tentando fazer isso a cada dia que passa, na saúde, na educação, agora, inclusive, pensando até no sistema de segurança pública, né? O que nós achamos que é uma tragédia, nós precisamos lutar com isso. Agora, o fato é que, infelizmente, volta a questão do discurso fácil da direita. Como a gente não consegue, e quando eu digo a gente, eu não estou falando nós aqui em Taubaté e nem a esquerda no Brasil, estou dizendo como ninguém consegue resolver todos os problemas, e isso vai causando ao longo do tempo uma insatisfação por parte da sociedade, quer seja no Brasil, quer seja fora do Brasil, quer seja no Vale do Paraíba, quer seja aqui nas nossas cidades. O fato é que o discurso de crítica à capacidade política, ao modelo democrático, fica fácil, boa parte da sociedade compra esse discurso fácil, do segmento conservador, criminaliza a política, e o povo que condena os serviços públicos, que diz que o serviço público está em más condições, que paga imposto, mas não recebe com qualidade, continua votando naqueles que fazem com que o serviço público piore a cada dia mais, na perspectiva de privatizar e de entregar para a iniciativa privada que não tem nenhum compromisso com a sociedade. O serviço privado, o mercado, a empresa privada, ela não tem compromisso social, ela não tem compromisso em melhorar a qualidade do serviço para poder universalizar o serviço, ela não tem compromisso em melhorar a qualidade do serviço para poder diminuir a desigualdade social, ela tem compromisso com o lucro dela, né? E esse caso da Sabesp, por exemplo, a gente tem discutido muito isso. Por que vai privatizar a Sabesp se ela é uma empresa que dá lucro? Por que o governo do Estado vai pôr dinheiro na Sabesp privatizada para poder manter o valor da tarifa
em algum aspecto, em algum segmento, durante um determinado período, e por que ele não pode colocar esse mesmo dinheiro enquanto ela é pública? Esse debate nós estamos fazendo. Agora, a população precisa observar isso, precisa pensar, né? Infelizmente, de um modo geral, eles caem no discurso fácil de que o serviço não presta, então tem que privatizar, entrega para a iniciativa privada, vai piorar o serviço, vai ficar mais caro o serviço prestado, serviço público prestado pelo serviço privado vai ganhar dinheiro, e na hora que eles sentirem que eles já ganharam dinheiro e que eles tinham que ganhar, eles vão devolver para o serviço público de novo para poder ir lá fazer investimentos para poder melhorar a qualidade, recuperar a qualidade do serviço. Isso é um problema que nós enfrentamos. Isso é real. Isso é um problema que a gente enfrenta, não é em Taubaté, é no mundo, né? E esse debate nós temos que fazer, esse debate nós estamos fazendo. Agora, não é uma coisa fácil, né? Não é... É você, por sua militância, por suas convicções, né? Que eu acredito, respeito, né? Compartilho, né? Compactuo, né? Sabe que a luta não é fácil, né? Infelizmente. Certo. Agora, saindo desse tema, indo de uma outra questão, né, ainda envolvendo aí esse período eleitoral e também, né, as eleições de 2026, Perfeito? muita gente dentro da esquerda e fora da esquerda também, eu percebo, discute, né, quem que vai ser o sucessor, né, do Lula, né? Ou melhor dizendo, quem que vai ser a principal figura pública, né, a principal referência quando a população, né, falar tipo esquerda já vem um nome em mente, né? Porque Perfeito, perfeito. a gente sabe que o Lula não vai viver para sempre, né? Claro, E claro. ele, queira ou não, está no final da sua vida, né? Com mais de 80 anos de idade. Quem que vai ser essa referência, Salvador? Qual que é a discussão que o PT tem, né, sobre isso? Eu já falei sobre isso aqui, nesse bate-papo nosso, logo no começo, né? E eu vou até usar uma expressão aqui, né, que extrapola, né, sai do campo político, entra para o campo da fé, que nós vamos rezar, nós vamos orar, nós vamos ter fé para que o presidente Lula tenha saúde, continue com a disposição que ele tem hoje, para ele poder ser o nosso candidato à reeleição, continuar o governo e ter mais tempo para poder consolidar o processo de sucessão, né, para poder galvanizar um projeto político que garanta que na sua sucessão a gente tenha a garantia da continuidade do processo democrático. Isso é um fato. Você colocou algumas questões aí que são símbolos, né, de problemas, de tragédia, né? Falar, o presidente Lula está aí no final da sua vida e tal. Mas é real. É real. Ele já tem 78 anos de idade, ele vai ter 81 anos de idade ao final desse mandato dele. Ele pode ser reeleito mais uma vez e ainda ter saúde. Nós rezaremos e pediríamos e oraremos para que ele tenha essas condições, mas é fato que vai chegar uma hora que o presidente Lula não vai existir mais, não vai ter mais condições de continuar o seu trabalho, o seu empenho, a sua missão, digamos assim. Então, você tem razão, né? Agora, nós consideramos no presente momento, Guilherme, que não é hora da gente discutir isso. Nós consideramos no presente momento que a gente precisa cuidar da saúde do presidente Lula, cuidar da vida dele, da segurança dele, porque ele é ameaçado de morte por essa via a todo momento, né? Isso, eu estava pensando hoje, por conta da presença do presidente Lula no Suriname, né? Suriname no encontro que ele está tendo agora dos países da América Latina, né? Me fugiu a sigla lá e o nome do país que ele está lá, mas ele se expressando, né? Do modo com que ele está vem se expressando, por exemplo, objetivamente na questão da Palestina, na defesa da Palestina, no genocídio que Israel vem cometendo, e a gente sabe dos crimes que Israel comete no mundo todo, mundo afora, historicamente. Então, o presidente Lula está correndo risco de vida. A cada minuto que passa, ele está correndo risco de vida. Então, nós precisamos nos preocupar com isso, para que, e essa é a grande preocupação nossa, garantir a saúde e garantir as condições políticas para que ele faça um belo governo, para que ele deixe, né, ao final desse período, até 2025, né, 2026,
um país em muito melhores condições do que o que ele encontrou no ano passado, em final de 2022, quando ele venceu as eleições, quando instalou o governo de transição, para que a gente possa ter condições para que o presidente Lula venha a ser o nosso presidente da República novamente, e aí a gente construir, aí sim, a gente pensar em quem que vai suceder. Tem possibilidades de nomes? Tem vários nomes, mas não é hora da gente discutir, não é hora da gente fazer essa disputa, é hora da gente tentar construir um consenso para poder garantir as condições que o presidente Lula precisa para poder fazer o governo dele. Ele já não enfrenta facilidades no âmbito do Congresso Nacional, que majoritariamente é conservador e tenta colocar resistência e restrições e limitações aos projetos que o presidente Lula tenta empreender. Então, lá na frente, nós vamos discutir isso. Né? Nós vamos hoje sonhar, rezar, orar, torcer, trabalhar para poder dar as condições para o presidente Lula fazer bem esse governo, e depois nós vamos pensar nisso. Certo. Mas uma hora ou outra, né, essa mudança ela teria que acontecer. Claro, claro. E como que aconteceria essa mudança para você, né? Desculpa, eu não entendi como que aconteceria. Qual mudança? Essa mudança aí, né, de figura pública, né, para você, porque o Lula, né, desde a época que ele foi sindicalista até entrando aí, né, no seu primeiro mandato à presidência, o terceiro, ele foi construindo toda uma trajetória. Como que a gente constrói uma trajetória, né, como a do Lula ou, né, próximo? Então, o Guilherme, a política mudou, né? A história mudou, a política mudou. Né? Eu tenho 66 anos, eu vou fazer 67 anos daqui a pouco mais de um mês, né? 2 meses. Né? E eu comecei a fazer militância política quando eu tinha 10 anos, 11 anos, 12 anos de idade, fazendo abaixo-assinado para poder conseguir passar máquina na rua do bairro que eu moro até hoje, onde eu estou aqui agora, onde eu moro. Fazendo abaixo-assinado para poder implantar rede de água, para poder implantar iluminação pública, para poder fazer rede de esgoto. Aí fomos fundar a Associação de Moradores, fomos militar no movimento estudantil, no Grêmio Estudantil, no diretório estudantil na faculdade, no movimento sindical, né? Como o Lula fez. Né? Tem toda uma história de construção que vai lapidando, vai construindo a gente e tal. Hoje, infelizmente, as coisas não são mais desse jeito. Pega você, jovem, eu não sei qual é a sua idade, mas eu sei que você corrobora, que você concorda com o que eu vou falar, né? Que apesar de termos jovens conscientes, né, que estudam, que se dedicam a entender a política, a fazer o debate político, a entender minimamente de geopolítica, a procurar e participar dos movimentos sociais, se aproximar da população, infelizmente, a grande maioria dos nossos jovens hoje não faz isso. A grande maioria dos nossos jovens acha que pode discutir o capital, que pode discutir o neoliberalismo, que pode discutir isso por causa de um meme no Instagram, na internet, do TikTok. Né? E aí, infelizmente, isso causa tristeza na gente. Fala, caramba, cara, como que a pergunta que você fez, como que nós vamos construir uma liderança? Né? O fato é que, felizmente, digamos assim, que nesse plano, nesse nível que você está colocando, agora, com uma preocupação extremamente correta, concordo com você integralmente, mas o fato é que ainda, felizmente, nesse plano, a gente ainda tem vários nomes. A gente tem vários nomes. No próprio ministério do presidente Lula, hoje, a gente tem vários nomes. Vamos começar por um nome que talvez seja o que causa mais polêmica, o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Por que eu digo que é o nome mais polêmico? Né? Porque o Geraldo Alckmin não é, em princípio, um cara de esquerda, é um cara que durante 25 anos esteve, de um ou de outro modo, à frente do governo de São Paulo, quer como governador, quer como vice-governador, quer como coordenador do PED e tal, mas é uma pessoa que nunca perdeu o afeto
né, pelo debate, mas ele tomou uma medida truculenta lá atrás, porque botou a polícia lá para bater no professor e tal. É fato, nós não concordamos com isso. Mas é uma pessoa que manteve e mantém condições para você dialogar, até para poder pensar na perspectiva, e eu estou falando do caso que eu considero mais polêmico, mais discutível, né, da gente discutir por uma eventual sucessão. Né? Falar, mas eu não estou dizendo que seja ele. Estou dizendo que como que a gente pode construir. Né? Mas o Alckmin não dá. Muita gente achava que não dava para ser o Alckmin como vice, teve problemas, o Alckmin teve problemas na base de apoio dele, no partido dele, nas pessoas simpáticas a ele, aqui na nossa região, como o Lula teve, o PT teve dificuldades para poder fazer passar o nome do Geraldo Alckmin. Como a construção diante do cenário, dentro da conjuntura, nos obrigava a ter uma visão da complexidade dos problemas que a gente tinha pela frente, que se a gente não construísse a aliança que a gente construiu naquele momento com o Alckmin, e se o Lula foi hábil, se a gente elogia o Lula, se a gente fala que o Lula foi bom pra caramba, porque o Lula fez, o fato é que, do outro lado, se o Geraldo não topasse, a gente não teria feito essa aliança. E se a gente não tivesse feito essa aliança, talvez hoje nós não estaríamos aqui conversando, nem sabemos se estaríamos vivos, porque o Bolsonaro poderia ter sido eleito corroborado pelo voto, fazendo as loucuras que ele sempre desejou fazer, que ele sempre disse que ia fazer, que ele sempre tentou fazer até o último minuto de 2022. Né? Então, a gente precisa entender isso para a gente poder ver, quem que vai continuar e como que a gente vai construir. Então, dentro do governo do Lula, né, tem várias pessoas que podem, eu estou dizendo para poder dizer do mais polêmico, mas você tem o próprio Haddad, você tem o próprio Padilha, você tem outros ministros, você tem uma liderança que está, digamos assim, construindo, fazendo parte de um projeto político que é de extrema importância para a gente e que pode se revelar como uma grande liderança para poder vir a ser presidente da República no Brasil lá no futuro, que é o Boulos. É o Boulos, que está aí disputando a eleição para prefeito de São Paulo, que a gente considera extremamente importante e pode vir a se constituir numa grande liderança. Eu, particularmente, tendo a achar que ele será uma grande liderança nacional, especialmente se ele vencer a prefeitura de São Paulo. Porque, embora São Paulo, a capital, o eleitor tenha agido e reagido a esse processo político de um modo diferente, a gente percebe o seguinte, mesmo na eleição do Haddad para governador, quando o Haddad perdeu a eleição, lá atrás, para o Dória e tal, em São Paulo, mesmo depois de ter perdido a eleição para a reeleição, o Haddad venceu as eleições para governador. O Lula venceu as eleições agora, na Grande São Paulo. Então, nós desejamos que o Boulos ganhe a eleição para prefeito, faça um grande governo, nós vamos ajudá-lo a ganhar a eleição, nós vamos ajudá-lo naquilo que a gente puder a fazer um grande governo, até para poder romper e quebrar preconceitos de achar que porque ele é de esquerda, porque ele é isso, que ele não tem condições de fazer um belo trabalho. Ao contrário, né? A Irundina de esquerda fez um belo trabalho, a Marta Suplicy de esquerda fez um belo trabalho, o Haddad foi um grande prefeito da cidade de São Paulo, e o Boulos será um grande prefeito e será uma grande liderança. Então, amanhã nós teremos vários nomes que a gente poderá, no momento oportuno, discutir quem que pode ser o nome que vai suceder ao presidente Lula à frente da presidência da República. Mas hoje tem etapas para construir. O trabalho da economia do Brasil, que o Haddad está fazendo, o trabalho do desenvolvimento do Brasil, que o Alckmin está fazendo, a prefeitura de São Paulo, que o Boulos pode representar. Então, digamos assim, eu creio, eu confio, né, que para o processo de sucessão do presidente Lula, nós ainda teremos condições de construir lideranças. Me preocupa demasiadamente, e aí eu imagino que eu concordo integralmente, 100% com o que você fala. Estou dizendo que eu imagino, né, que eu penso desse modo, não é pelo que eu penso, é por eu imaginar o que você pensa, né, que a gente precisa construir novas lideranças, a juventude precisa participar efetivamente da política, participar do debate, participar dos movimentos sociais, né, voltar à associação de moradores do jeito que era há 40, 50 anos atrás, quando eu construí a associação de moradores, não é mais. Pego aqui o meu bairro, onde eu estou. Aqui onde eu estou, a gente não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz, não tinha asfalto, hoje tem tudo. Então, as razões que reuniam o interesse da população já não são mais as mesmas. Né? Os movimentos de igreja, os movimentos eclesiais de base também não são os mesmos.
os sindicatos, que as pessoas criticam, sindicatos, sindicalistas e tal, papapá, que tiveram inúmeras conquistas, só vão voltar a valorizar a luta de novo depois que o trabalhador perdeu o direito. Mas enquanto ele manteve o direito, ele critica aquele que foi para a luta na rua para conseguir o direito e acha que não foi isso que aconteceu. Então nós precisamos fazer um debate, especialmente com a juventude, né? A juventude precisa se interessar. Eu fico aqui imaginando, né, quando a juventude do PT, em Taubaté, vamos falar daqui, né, quando as pessoas falam, mas a gente precisa fazer, eu falei, vai, cara, vai para a rua, vai para o movimento popular, não é o partido que vai dizer para você se você tem que fazer isso ou não. É você que tem que se identificar com as causas, com as suas bandeiras, com a sua luta, e você vai, em função do seu trabalho, você vai identificar o partido com o qual você mais se identifica, para você poder se filiar, se organizar, para poder construir a liderança e construir os projetos políticos que a gente precisa. Então, infelizmente, isso é um problema que eu acho que você está absolutamente correto, concordo integralmente com você, e a gente precisa pensar na transição, né, na construção de novas lideranças, para poder fazer. Isso não é um problema só do Brasil, infelizmente, né, inclusive por conta do advento da tecnologia, como a gente falou, da internet, das redes sociais, é um problema que a gente tem. Acho que não teremos problema para a sucessão do Lula, mas é um problema que eu vejo no mundo daqui por diante. Vê o que aconteceu na Argentina, com a eleição desse louco, desse Milei. Vê o que aconteceu nos Estados Unidos, com a eleição desse maluco, desse Trump, com chance de voltar a ser presidente de novo. Aquele doido que foi eleito primeiro-ministro na Inglaterra, que daqui a pouco está aí de volta de novo. Falei, cara, é um problema que é mundial, é universal e deve preocupar todos nós. Então, para a gente finalizar aqui, Salvador, você acha interessante você citar a Argentina? Como que você está enxergando aí as mobilizações, né, contra o atual governo, né, de Milei, né, que ocorreram aí desde o final do ano passado, então, né, estão ocorrendo, né, de uma menor forma, né, menor intensidade ainda hoje, né? Como que você vê essas mobilizações? Eu acredito, primeiro que é assim, né? Como nós aqui ficamos perplexos de como o inominável, o inelegível, que logo, logo vai estar preso, na minha convicção, aqui no Brasil, como que ele se elegeu e como que uma legião de pessoas continuam ainda acreditando nesse cara, né? E estamos falando dos problemas que existem no mundo, obviamente que a gente trabalhou, torceu, rezou para que esse doido desse Milei não ganhasse a eleição. Na medida em que ele ganhou a eleição, obviamente que a gente tem que fazer a luta, que é o que está sendo feito. Eu acho que esses movimentos são extremamente importantes, acho que vai crescer, e eu tendo a achar que o Milei, e torço por isso, estou falando politicamente, não estou falando de vida da pessoa, de vida física, né? Mas politicamente esse cara tem vida curta, né? Porque não vai durar muito, né? E se depender da minha ajuda, se depender do meu esforço para poder ajudar a derrotá-lo logo, a tirar esse cara do governo, nós vamos ter que fazer, porque esse cara é um doido. Esse cara é um doido. Esse cara, eu tenho dó dos nossos irmãos argentinos, né, porque eles estão sendo objetos de um laboratório da política mais perversa que pode existir, do modelo mais perverso de entregar tudo que é de interesse público para o mercado fazer, que é o que ele diz que vai fazer, que é o que ele defende, para a iniciativa privada que não tem nenhum compromisso de reduzir as desigualdades sociais, de fazer justiça social, de combater pobreza, só tem interesse no lucro. Então, eu acho que os movimentos são importantes, estão crescendo, eu acredito que vai crescer, ele não vai conseguir fazer as maluquices que ele diz que vai fazer, e ele vai cair logo, e a gente vai ter a oportunidade de ver a Argentina, ainda que depois de passar por esse momento de tragédia, como a gente passou no Brasil nos últimos 4 anos, a gente vai ter a Argentina aí caminhando na direção de reconstruir e de ser um país mais justo para o seu povo. Só para a gente finalizar aqui, na sua avaliação, você acredita na prisão do Bolsonaro? Olha, eu acredito, rezo, oro, torço. E acredito. Bolsonaro é um bandido. Bolsonaro é uma farsa. É um covarde.
né, que põe os seus seguidores para poder ir para a rua torcer para ele, como o Lula disse, e como todo mundo disse. Tentou dar o golpe, não conseguiu, pegou, mandou dinheiro lá para os Estados Unidos, fugiu para os Estados Unidos e ficou esperando lá o povo dar o golpe para poder ele voltar carregado aqui. Né? Agora, essa semana, ele preocupado com as operações da Polícia Federal, mais uma vez ele teve dor de barriga e foi se internar. É covarde. O Lula, quando foi acusado, injustamente, o Lula fez um discurso com dezenas de milhares de pessoas. Eu estava lá, na frente do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, gente chorando, porque queria que o Lula fugisse, queria que o Lula fosse para uma embaixada para poder se tornar imune de prisão. O Lula falou, eu vou me entregar e vou provar a minha inocência. Quando ele foi lá na frente do Moro, ele ficou 4 horas respondendo para o Moro e desafiando o Moro a provar que o Moro falava, o que o Deltan Dallagnol falava era verdade. Não provaram uma linha. O Bolsonaro não tem coragem de enfrentar. E sabe que cometeu erro. E sabe que não é só o erro político, de ser golpista, de tentar dar golpe. É ladrão. É ladrão. Roubou joia, roubou... compraram 150 imóveis. A dona Marisa comprou 2 barquinhos pro laguinho lá, pago com nota fiscal, tudo identificado e tal, não sei o quê. Os caras compram 150 imóveis com dinheiro pago com dinheiro vivo, e os caras continuam achando que os caras são honestos. Claro, peraí, ele vai ser preso, ele tem que ser preso. E o Lula tem dito, e é muito importante, se você me permite, mais uns minutinhos, depois desse ato de domingo, na Avenida Paulista, né? É uma coisa bizarra, né, bicho? Ele nem chegou a ser condenado, ele já está pedindo anistia. Ele já está falando de anistia. Ele vai falar, não, mas ele não pediu anistia para ele pediu anistia para os golpistas lá de 8 de janeiro e tal, mas ele está construindo um projeto para poder, um processo para construir o discurso, para poder conseguir anistia para eles, que não vão ter anistia, para poder ele conseguir anistia daqui a alguns meses ou daqui a um ano, quando ele for preso. Então, eu acredito que ele vai ser preso e diria para você que eu, assim, sonho em ver esse cara na cadeia, porque a gente precisa acabar com essa farsa no Brasil. Então é isso aí, pessoal, né? Então vamos encerrar aqui a nossa entrevista. Quero aqui agradecer o Salvador, né, pelo bate-papo. Acho que com divergências, mas assim, mantendo sempre o respeito aí com a conversa, né, mas sem abrir mão aí, né, das discussões. Acho que foi uma conversa muito boa, né? Quero agradecer por isso. E passo a bola aí para o Salvador fazer suas considerações finais. O Guilherme, primeiro porque, assim, se você me permite, eu vou fazer consideração final, mas eu vou falar mais uns minutinhos, antes de fazer a consideração final, antes de agradecer. Né? Esse debate que você fala das divergências nossas aqui, eu acho isso extremamente importante. Eu gosto disso. Eu não sou dono da verdade. Nós não somos donos da verdade. Então, a gente precisa ouvir divergência, a gente precisa ouvir opiniões diferentes da gente, até para poder fazer a gente refletir. Então, quando você fala dessas divergências, e eventualmente as divergências que a gente tiver, eu, você, por conta da formação, do posicionamento político e ideológico que a gente tem, cara, eu tenho total acordo. A gente pode não ter acordo no modo, qual é a rua que a gente vai chegar na praça que a gente quer chegar, mas o objetivo da gente é o mesmo, eu não tenho dúvida. Então eu respeito pra caramba essa divergência, fico muito agradecido pela oportunidade que você me deu, estou aberto para a gente poder discutir, para a gente poder conversar sobre as divergências na hora que você quiser. E antes de encerrar, eu toquei aqui rapidamente num assunto, mas que é um assunto que chama a atenção do mundo hoje, que eu vou pedir a sua permissão para eu poder falar sobre isso. Nós não podemos fazer de conta que nós não estamos enxergando o crime contra a humanidade que o governo genocida, sionista de Israel está cometendo contra o povo palestino. Matando mulher, matando criança, matando gente de fome, matando gente doente, matando aos poucos e matando, né, a toda hora um povo que eles vêm humilhando, vêm, né, fazendo sofrer há 80 anos, e aí quando um palestino vai e joga uma pedra num tanque, aí eles dizem que o palestino é terrorista. O cara tá lá, perdeu pai, perdeu mãe, cortaram a oliveira da casa dele, derrubaram aqui, ele colhia azeitona para poder sobreviver, mataram o gado dele, derrubaram a casa dele, impede que ele tenha comida, impede que ele tenha trabalho.
a hora que ele vai e joga uma pedra num tanque de guerra e fala, o cara é terrorista. Evidentemente, com isso, eu não quero aqui corroborar e concordar com o ato que o Hamas fez. Eu tenho críticas, acho que não poderia ter feito, é um ato que precisa ser condenado. Mas a gente não pode, por conta disso, achar que o que Israel está fazendo é direito de defesa. Quem atirou a primeira pedra, quem fez o primeiro ataque, vem fazendo isso há 70 anos, há 80 anos, desde a criação do Estado de Israel, foi o governo de Israel. Basta ver que em 1947 não existia o Estado de Israel. Em 1947, pela resolução da ONU, infelizmente dirigida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, foi criado a partilha do território, a divisão do território da Palestina para poder criar o Estado de Israel. De lá para cá, eles reconhecem o Estado de Israel, não reconhecem o Estado da Palestina. Israel está ampliando o seu território, ocupou terras do Egito, ocupou terras da Jordânia, ocupou terras do Líbano, ocupou terras da Síria, está massacrando o povo da Palestina, e a gente precisa reagir. Esse governo de Israel é um governo assassino. Esse Netanyahu é pior do que o Hitler. Quando o Lula fala dos judeus pobres que o Hitler matou com dinheiro de judeu rico para matar judeu pobre, para poder criar narrativa no mundo, para sensibilizar o mundo, para poder criar o Estado de Israel, quando o Lula fala isso, eles dizem que o Lula está atacando o Holocausto, não é verdade. O Lula não está comparando. E o Holocausto não é pelo fato de ter matado 6 milhões de judeus e porque mataram 30 mil palestinos agora. Não se trata de qualidade, de quantidade. Se trata de crueldade, de atrocidade do que eles estão fazendo. São criminosos. E a gente precisa levantar a mão, o mundo precisa levantar a voz, a mão, os pés, a gente precisa fazer ações concretas em defesa do povo palestino, precisa haver um cessar-fogo imediatamente, a gente precisa defender a criação do Estado da Palestina livre e soberano, né? Não estamos falando de antissemitismo como eles, para poder se colocar a vítima, como falam, porque árabes e judeus são semitas, né? Então, como que nós, árabes, poderíamos ser antissemitas e sermos contra nós mesmos, em qualquer iniciativa política, química, qualquer que seja, de antissemitismo? Do mesmo modo, falar de religião, muçulmano e cristão não tem problema nenhum com o judeu. O problema não está aí. O problema está nesse governo criminoso, colonizador, assassino que o Estado de Israel tem hoje e a gente precisa reagir. Eu queria aproveitar a oportunidade para ter falado isso. Agradeço a você mais uma vez e estou à disposição para poder para conversar com você com muito prazer, quantas vezes você quiser. Acho que são ponderações bastante importantes e ainda tem gente maluca ainda que acha que Israel é uma terra prometida, né? Mas enfim. Então, quero mais uma vez aqui agradecer ao Salvador, né? Também agradecer a você que nos acompanhou até aqui e, né, quero, né, colocar aqui, espero receber o Salvador em breve, aqui novamente no Mesa de Debates, né, na condição aí como candidato a prefeito aí nas eleições de Taubaté. Já fica aí o convite aí para o Salvador. Muito obrigado, bom, cara. E, né, lembrando sempre para o pessoal se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas, e além disso, quem puder contribui aí com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, muito obrigado, por hoje é só, um forte abraço e fui!